o conhecimento essencial ele tem que ser resgatado porque ele dá base para o novo, né, Salibão? Se a gente não tiver esse repertório, a gente não consegue ir adiante, né? Fiz um artigo na despedida para ele, né? E eu falei, o Peter Drucker pode não estar fisicamente conosco agora, mas o seu conhecimento e suas palavras estarão conosco para sempre. E não deu outra, né, Sandrão? Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos autores de 9 livros de negócio. Eu não sei, quando esse episódio for pro ar, se ainda vão ser 9 ou vão ser 10. Vocês vão tomar cuidado. Tá mais de 100 páginas, né, Sandrão? Imagina. Já 50 tá. já? É, 130, já tá acabando. Esse próximo livro já era. Já era. Já era. Vocês vão gostar do próximo livro. Mas olha só, além de autores de todos esses livros, nós somos protagonistas do Gestão do Amanhã podcast, né? O GA Podcast. Podcast que tá mais pegando tração no mundo dos negócios, Sandrão. E é um podcast que traz conhecimento relevante para mudar a vida das pessoas. A gente fala de né? business, a gente fala de estratégia, de modelo de negócio, de coisas um pouco mais técnicas, né? E aqui não é podcast de oba-oba, não, pessoal. Não. Aqui a gente mostra como fazer. A gente estuda muito para fazer o podcast. A gente não fica só elevando a autoestima de tá vocês. cheio de material. A gente não aqui. só fica elevando a autoestima de vocês e depois, como é que eu faço, né? Exatamente, né? Isso tudo está integrado à plataforma Gestão do Amanhã, nossos eventos, nossos projetos, enfim. E hoje é um podcast especial, Salibão, não é não? Com certeza. Falar do Peter Drucker para mim é maravilhoso, Sandrão. Maior pensador da administração moderna. Que sorte eu tive, viu? Sem dúvidas. De poder conviver e trabalhar com ele durante tantos anos. Não há dúvida. Aliás, deixa eu falar pra você uma coisa aí. Salibão, Drucker, sugestão da nossa audiência. Olha só. Né? Entrou lá nos comentários, falou, pô, o Salibão conhece tanto do Drucker, que a gente fala, ele falou porque nós temos a nossa imersão, que a gente vai falar sobre ela no final. Na nossa imersão existe uma aula que o Salibão dá, desvendando o pensamento de Peter Drucker. Um dos ouvintes, ou uma audiência nossa, não sei, assistiu esse podcast e falou, por que vocês não fazem um podcast só sobre o Drucker? E aí tem o seguinte, pessoal. O Salibão já comentou. Drucker só interagiu em profundidade com 2 brasileiros enquanto esteve vivo. Nosso querido Osiris Silva, queridíssimo Osiris Silva, e José Salib Neto, Salibão. Então, se tem alguém que tem legitimidade para falar do Drucker, tá aqui do meu lado, não, na minha frente, né, Salibão? Com certeza. Vamos falar de Drucker, então, mas antes deixa eu dar os 2 recados que eu sempre dou. Primeiro, pô, nos siga, né? Quer acompanhar em primeira mão todos os nossos episódios? Toda sexta-feira tem episódio inédito. Vai, se você tá no Spotify, nos siga no Spotify. Se você tá no YouTube, também nos siga no YouTube para você receber a notificação toda semana dos episódios inéditos. E mais do que isso, todo dia praticamente no YouTube nós entramos com vídeos dos nossos conteúdos para que você tenha mais condições de aprender conosco. Segundo, mande seu comentário. O que você achou do episódio? Quer dar sua sugestão? O que mais você quer ouvir? O que vocês querem ouvir? A gente prepara. Né? Acho que deve ser o 4º episódio que nós fazemos por sugestão da nossa audiência, Salibão. Cada vez mais. Nós vamos cada vez mais. Uhum. Nós estamos aqui por causa de vocês. Nós estamos aqui para criar valor a vocês. E falando em criar valor, tem um cara que criou valor na sua existência aqui na Terra, foi Drucker, né, Salibão? Criou valor não só para mim, mas para muita gente, para o mundo inteiro. Para o mundo, né, Salibão? Para o mundo. Nunca nenhuma pessoa influenciou mais o mundo das organizações do que o Peter Drucker. Não existe essa pessoa, Sandrão. Do que o Peter Drucker. Ele influenciou todas as organizações do planeta, sejam elas com fins educativos e sem fins educativos, Sandrão. Públicas ou privadas? Públicas ou privadas. Governos. Estados. É impressionante. É impressionante. E até hoje, né? Até hoje, né? É interessante essa coisa de estados que o Salib comentou. Nós já comentamos num podcast anterior que o Dr. Osiris Silva comenta isso numa entrevista que ele deu para nós, como o Drucker convidou Osiris Silva para contribuir para o plano de desenvolvimento da China lá nos anos 80. Mas não é só isso. No plano de desenvolvimento do Japão, o Drucker também participou.
Sobretudo quando ele foi Tem fazer o projeto estátua para dele no Toyota. Japão, né, Tem Sandro? estátua dele no Japão. O Japão é eternamente grato Percebe? pro Peter E vamos Drucker. lembrar que o Japão teve desenvolveu um modelo. O Japão, depois do plano Marshall, depois do pós-guerra, transformou seu sistema de gestão até chegar num modelo vitorioso do mundo todo, com Toyota, com Honda, né? Que acabou estabelecendo um novo paradigma da gestão. O Drucker estava lá, né? E para tangibilizar isso, Sandrão, se você pegar a Drucker School, né, que fica lá em Claremont, na Califórnia, ela tem um outro nome, um japonês, não me recordo agora, que era Mas fala em japonês. Oi? Você não vai falar em japonês? Entendi. Entendeu, né? Agora entendi. Mas é um grande empresário japonês que ele dá o nome à escola do Drucker, né? Ele leva o legado do Drucker. Leva o legado do Drucker e deu o nome. Então, tamanha a importância dele para o Japão, né? Para a reconstrução do Japão. Né? Ô Salibão, vamos dar contexto. Eventualmente alguém que está nos acompanhando não conhece essa trajetória do Drucker. E eu me recordo que na aula que você apresenta para nós sobre o Drucker, você comenta da origem do pensamento do Drucker, que sempre foi... A origem do Drucker foi numa cultura muito multivariada, Muito com voltada para influência aprendizado. intelectual muito grande, Muito né? voltado para o aprendizado, Sandrão. Assim, ele teve a felicidade de ter dois pais altamente sofisticados, né? Ele é austríaco, né? O pai dele sim, austríaco, nasceu em Viena, um sotaque bem vienês, e o pai dele um alto executivo do governo, né? E a mãe dele médica, olha que coisa, né? Em 1800 já uma mulher médica. Então, a mãe dele estava muito à frente do tempo dele. E o Peter Drucker acredita a mãe dele como a pessoa que mais o influenciou, né? E naquela época que não tinha Netflix, não tinha streaming, não tinha... Não tinha televisão. Não tinha Globo. Não tinha nada, né? Eles se reuniam, né? Lá em Viena, que era uma Viena muito próspera, sempre né? efervescente. Pré-Primeira Guerra Mundial. Muito próspera, o Império Austro-Húngaro, né? E muita cultura, e assim, uma noite por semana eles faziam noites temáticas, né? Que era a noite da filosofia, noite da economia, noite dos negócios, noite de vários temas. E quem aparecia lá, Sandrão? O Schumpeter, o Freud, né? E o Peter Drucker tinha 10 anos, e quando eu conversei com ele, ele falava assim, foi lá que eu aprendi, o aprendizado se deu lá, Sandrão. Ali foi a influência. Muito Ali forte. o gosto por aprender. Muito forte, Sandrão, muito forte. Agora, você comenta... Não só o gosto, mas ter essa visão... Atmosfera, muito, ecossistema, visão ampliada do mundo, porque a visão do Drucker, comparado com os grandes gurus de negócio, era muito ampliada, né? Ele falava de política, ele falava de demografia, ele falava de pessoas, ele falava de raças, de países, enquanto muitos dos gurus, né, de gestão é foco em business, né, Sandrão? Mas hoje a gente vive num mundo que você não consegue ter... Você tem que ter a visão de tecnologia, né? Os caras escrevem de tecnologia como ninguém, Sandrão. Como ninguém. Ô, né? Salibão, agora eu quero trazer uma referência que você que me ensinou, que eu acho que mostra muito dessa lógica, né? O Drucker não era tão querido na academia, né? Ele não era tão... Na academia que eu digo clássica, as grandes escolas, e também ele não escolheu lecionar, ele podia lecionar em qualquer escola do mundo, ele escolheu lecionar numa escola mais modesta. Como que é essa história, Salibão? Pois na verdade, é interessante a história dele, porque ele, quando... ele escreveu o primeiro livro dele com 30 anos. Com 30 né? anos. Em 30 anos, hoje, a gente está batalhando, geração Y, geração X, eu quero isso, eu quero aquilo. O Peter Drucker apareceu com um livro, que é um livro fantástico até para os dias de hoje, né? Que chama-se O Fim do Homem Econômico, mostrando como sistemas controlados, sistemas totalitários, são prejudiciais para a humanidade, como eles enfraquecem as instituições, né? E o que fazer a respeito, né? No final do dia, a gente continua vendo esses sistemas, né? No mundo inteiro. Perfeito mesmo. E o conteúdo do livro, Sandrão, ele foi publicado em 1937, Sandrão. Olha que coisa. 37. E com esse livro, ele chamou a atenção um dos fundadores da General Motors, o Alfred Sloan, né? Que estava estudando, a General Motors já estava ficando uma empresa grande e estava ficando uma empresa burocratizada, e ele quis entender, ele contratou o Drucker para fazer um estudo interno na General Motors. Agora, o que foi mais interessante, Sandrão,
Quando o Drucker foi contratado para fazer o estudo, quase não teve esse estudo. Sandrão, se não tivesse esse estudo, o caminho do Drucker seria... Porque o Peter Drucker era um filósofo. Economista, né? filósofo. Era um filósofo, né, Sandrão? Tanto que ele escrevia de política, ele poderia ter tomado outro rumo. Então você vê que nada acontece por acaso. É fogo, né? E ele foi convidado, e ele foi fazer esse estudo, e ele começou a ir dentro dos departamentos, e ele perguntava para as pessoas simplesmente não respondiam. Ele voltou para o Alfred Sloan e falou: Alfred, nós vamos ter que cancelar o nosso estudo, porque as pessoas não estão respondendo, elas estão com muito medo. E aí o Sloan falou: Peter, fala que é para um livro. Fala que está escrevendo um livro sobre a General Motors. Ele foi lá e voltou e todo mundo começou a falar, Sandrão, olha que coisa. As pessoas se abriram. Se abriram, só porque era para um livro. Era para um livro. E aí esse livro originou um livro chamado The Concept of the Corporation, o conceito da empresa, né, ou da corporação, que virou o primeiro livro de negócios do mundo, né? E esse livro colocou o Peter Drucker dentro do mundo da gestão. Do mundo da gestão. E com isso ele que era professor de filosofia de algumas escolas pequenas, ele foi convidado para lecionar na New York University, depois dele ter publicado alguns outros livros de negócio, que chamou muita atenção. Ele percebeu que lá tinha um retorno muito bom. E ele, durante 20 anos, foi professor da Stern School of Business, na New York University, né? Então ele foi para o mundo acadêmico, mas com essa visão muito holística do mundo, né, ele não precisava ficar fazendo pesquisas, porque no mundo acadêmico americano, principalmente, o cara, para sustentar alguma tese, ele tinha que ficar assim, anos estudando para isso. Eu já vi PhDs estudando para uma coisa durante 4, 5 anos, Sandrão. E o Peter Drucker não precisava disso, né? E escrevia coisas fantásticas e a academia não gostava. Sim. A academia não gostava porque dizia que ele não tinha profundidade acadêmica no pesquisa dele. Ele não precisava, né? Estava muito além disso. Por isso que existia essa coisa. Tanto é que, quando ele finalizou a jornada dele na Stern School of Business, ele preferiu ir para uma escola pequena, né, na Califórnia, que tinha um tempo mais ameno, estava com 62 anos, para que ele pudesse fazer as coisas do jeito dele, Sandrão. Para ter liberdade. Para ter liberdade, porque você vai para as escolas grandes, você pode ser o mais bambambam da história, você não vai ter liberdade, Sandrão. Você vai ter que entrar no sistema deles. Eu até perguntei para o Jim Collins outro dia. Imagina, o Jim Collins era professor assistente de Stanford quando ele escreveu o Built to Last. Imagina o que aconteceu assim. Ele falou que ele foi o cara mais odiado do mundo. Ele é professor assistente. Quem é esse cara? É um moleque, né? Não tinha 32 anos, né? Cara para fazer Eu até perguntei, falei, Jim, o que teria acontecido com você se você tivesse ficado em Stanford? Ele respondeu: I would be dead. Morreria. Eu estaria morto. Estaria morto. E talvez se o Por isso que é importante a gente ver o ambiente que a gente está inserido para ver até que onde esse ambiente trava a gente. Sabe? Mesmo que seja tentador, né, Salibão? Porque, tentador, né, é um ambiente onde talvez 99,9% dos professores desejariam estar. Exatamente. Né? Então ele preferiu a liberdade. Ele preferiu a liberdade. Tanto é que quando ele bateu na porta, tem essa lenda, né, que ele bateu na porta do dean da escola, né, do reitor da escola, e o cara falou que era o Peter, o cara não acreditou. Era assim, que nem o Peter Drucker aparecer aqui numa pequena escola, aqui em Alphaville. O cara falou que você está brincando, acho que é uma pegadinha. Little Cat, pegadinha, Sandro. Little Cat, Little Cat. Cada vez melhor. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu estava estudando para esse nosso papo, né? Nas nossas pesquisas, a gente pesquisa muito do Drucker. Nós temos um livro que é O que as escolas de negócio não ensinam, onde há um capítulo que nós falamos o que não muda, o que é imutável no mundo onde tudo muda. E nesse livro, um dos protagonistas desse capítulo é Peter Drucker. Nós estudamos de cabo a rabo. E o Theodore Levitt. E eu resgatei aquela fala, e olha só, Salibão, você falou do Drucker em década de 30, sobre a crítica à visão totalitária. Uhum. O Drucker é um dos pais da descentralização na tomada de decisão das empresas. O Drucker já acreditava lá atrás que as empresas devem ser mais ágeis, menos burocratizadas, menos hierarquizadas para tomar decisões mais rápidas. E para isso é necessário descentralizar o comando nas empresas. Se hoje isso já é difícil, você imagina esse cara falando isso na década de 40, que é o auge da administração científica. Por quê?
os estudos dele que começaram lá atrás já mostrava que estruturas totalitárias e autocráticas não dão espaço para que floresça a inovação. Olha que visão à frente do seu tempo. Porque se a gente está falando tanto de inovação hoje, Salibão, nós estamos falando que é necessário desconstruir silos para viabilizar a inovação nos negócios. Uma organização muito estamentada, hierárquica e especializada não consegue gerar inovação. Simples assim. Se isso é verdade na década de 40, quiçá hoje, né, Salibão? Cara, eu até fui hoje, eu fui dar uma palestra na HSM+, né, famosa ex-Expo Management. A nossa Expo Management. E tava palestrando lá o Donald Soul, né, que é um professor do MIT, e ele tá falando de agilidade, né? E ele falou assim, a minha definição de agilidade é a capacidade de uma empresa responder ao mercado. Cara, o Peter Drucker... Bom, então deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Quer ver? Ó, o Drucker escreveu em 1954. Peguei aqui, cola. The Practice of Management. The Practice of Management. Olha o que ele escreveu aqui. É o cliente quem determina o que é um negócio. Pois é o cliente, somente ele, por estar disposto a pagar por um bem ou serviço, que converte recursos econômicos em riquezas, coisas em mercadorias. O que a empresa pensa que produz não é de primeira importância. Especialmente para o futuro da empresa e seu sucesso. O que o cliente pensa que está comprando, o que ele considera valor é decisivo. 1954, Sandro. 54. Pô, eu achei que era 64. 54, Que Salibão. absurdo, né? Que absurdo. A visão dele, né? E ainda hoje a gente tem dificuldade desse... Quer ver outra história do Drucker, Salibão, que nas nossas pesquisas... Foi um dos nossos livros, até estava resgatando os nossos apps. Eu vi isso. OKR. Né? O OKR é um sistema... Objective Key Results. Exatamente. O OKR foi popularizado no Google, só que o OKR ele foi desenvolvido na Intel por John Doerr. John Doerr, que trabalhou na Intel sob a liderança do Andy Grove. Ele montou o OKR na Intel para ter esse modelo de acompanhamento de resultado por objetivos, foi para o Google e de lá estourou. Até aí tudo bem, né? Declaração do próprio autor. De quem ele se baseou para escrever os OKRs? Drucker. Naquela obra... Lembra o Gerenciamento por Objetivos, o MBO? Uhum. Né? Que é uma obra... Essa sim, 64, 65, né, Salibão? Que o Drucker já falava lá atrás que é necessário concentrar em definir objetivos claros dentro da organização e usar esses objetivos como base para avaliar o desempenho dos funcionários. Ou seja, o OKR, que é uma das ferramentas mais utilizadas atualmente contemporânea pelo Google, está baseado no pensamento de Peter Drucker. O conhecimento essencial ele tem que ser resgatado porque ele dá base para o novo, né, Salibão? Se a gente não tiver esse repertório, a gente não consegue ir adiante, né? Com certeza, Sandrão. E ele nos trouxe tanta coisa boa, né? E nos trouxe bem cedo. No final do dia, Sandrão, eu lembro, né? E Peter Drucker, a única hora que ele ficava um pouquinho mais arrogante, entre aspas, é quando alguém aparecia com alguma teoria, como um OKR, né? Que ele já tinha feito. Um entrepreneurship, alguma coisa. E ele fala, olha, pessoal... Todo respeito ao Tom Peters, mas eu falei isso no meu livro de 1954, 1940 e fato. pouco. Cara, isso era fato, né? Conta agora... a história da estratégia, Salibão, do livro. Pois é. Eu cheguei pro Peter, falei, Peter, puxa, você escreveu um livro de tanta coisa, mas não de estratégia. Ele falou, você está enganado, José. O meu livro é Managing for Results, publicado em 1964, era um livro de estratégia. Eu queria chamar de estratégia, mas o meu editor não deixou, porque a estratégia remetia a uma questão de guerra, ao militarismo, ainda mais com a Guerra Fria, com a Segunda Guerra Mundial não tão Estava claro, perto, próximo, atrás, né? Salibão? E não deixou, né? Mas se você pegar pensamento estratégico, está tudo ali. Se você ler o livro do Drucker, tirando os exemplos daquela época, né? Mas a parte teórica, está tudo ali. É a estratégia que a gente usa hoje, né, Sandrão? É a base do que a gente usa hoje. Inclusive, a inovação, ela teve como um autor, um pensador seminal, o Clayton Christensen, que o Salibão interagiu com o Christensen até. O Christensen tinha uma relação muito forte com você, né? E o Christensen também, ele dava o crédito, porque muito do pensamento do Christensen foi do Drucker na veia, né, Salibão? O Jobs to be Done. E aí eu peguei uma outra aqui, daquele livro, Inovação e Espírito Empreendedor. 85, já tá mais pra cá. Salibão, se liga nessa aspas que eu peguei, ó.
As mais importantes organizações de hoje devem o seu sucesso à inovação. 85. Toda situação de liderança é transitória e de vida curta. Nenhum negócio está seguro na sua posição de líder, de liderança. O que era líder ontem, hoje possivelmente não o mais é. E assim, as empresas que hoje lideram devem inquietar-se com a continuidade da sua posição. Ele falava sobre inovação em 85, ano que a tecnologia não era sombra do que a gente tem hoje. Ele já antevia o nível de competitividade crescendo ao extremo e a vantagem competitiva das organizações, a inovação constante. E ele falava da inovação como disciplina, né, Sandrão? Que a inovação não é dar chance ao acaso, né? De ter alguma grande ideia, né? Bom, Salibão. Ele colocava os 7 pontos lá que estão no livro, né? Que ajudava as pessoas a identificarem esses pontos para virem com algum tipo de inovação. Então, a inovação era emergente de alguma situação que estava ocorrendo. E ele colocou essas 7 coisas que, por incrível que pareça, valem até hoje, né, Sandrão? Não há dúvidas. E, Salibão, quem quiser saber, vai lá no livro Inovação e Empreendedorismo, tá tudo ali. Inovação e Empreendedorismo. Ou então artigos que você pega na Harvard Business Review de graça. Tá tudo ali. Artigos da Harvard, tá tudo ali. As 7. E o Drucker tinha uma visão muito... por isso que eu creio que também havia um certo estranhamento na academia, porque ele tinha muita visão de mercado, Salibão. Sim. Exatamente. Né? Lembra que o Drucker comentava que o valor de uma organização não está dentro da organização. Tá valor de uma sempre está fora. Ele fala, dentro da organização só tem centro de custo. O centro de receita está fora da organização. Aonde? Onde está o cliente? Por isso que ele vem com o conceito de jobs to be done, que é qual que é o trabalho que o cliente quer realizar que influencia a sua decisão de gastos. E a organização tem que estruturar para capturar esse valor. Então o valor da organização não é naquilo especificamente que ela faz, é no que o cliente compra. Talvez por aí também exista esse estranhamento com a academia, porque a academia sempre teve a ter uma tendência de entrar mais nos sistemas de gestão, né, Salibão, e menos nos mercados, nos clientes e por aí afora, né? É interessante, Sandrão, quando a gente teve aquele executivo da MSD no nosso fórum de... O Boyles, o Delaire Boyles. Não, de estratégia. O Jaime, o querido Jaime. Né? E ele mencionou, claro, né? Falou assim, olha, a gente vende remédio para os animais, né? E o comprador compra lucro, né? Produtividade. É isso, né? aí. Aliás, vai estar no nosso livro essa história. Pois é. Interessante, né? Livro. Maravilhoso. What business are you in? Né? Qual é realmente o seu negócio? Eu estou no negócio da indústria farmacêutica, nesse caso, para alimentos, é uma parte da MSD, né? Ou estou no negócio de gerar competitividade para empreendedores do negócio de agronegócio, da agroindústria. Eu estou no negócio de produtividade. Nesse sentido, eles começam a desenvolver uma série de projetos que vão de medicamentos a consultoria em gestão, Salibão. Eles montam um motor 2, que é de consultoria em gestão, já que o meu negócio é da produtividade, eu posso dar produtividade com as vacinas, mas posso dar produtividade com o meu conhecimento. Como eu consigo fazer com que esse cara ganhe mais dinheiro? Porque ele ganhando mais dinheiro, eu vou ganhar mais dinheiro também. Né? Então, essa lógica é o jobs to be done, na veia. Né? Nunca foi tão forte, né? Nunca foi tão forte. Essa teoria do jobs to be done, trabalho a ser feito, voltou com tanta força porque a tecnologia deu vida a essa teoria. Deu vida, né, Sandrão? Eu estava resgatando a sua apresentação que você fez na nossa workshop. Aliás, mandei para você uma atualizada, não sei se você recebeu. Da qual? Do Jobs to be done. Do Jobs to be done? Eu refiz ela para... Botei um designer aí, ficou mais bonito. Então, eu estava olhando essa apresentação que você fez no... Sandrão, e a gente troca toda hora. Porque vai estar nos livros. Essa apresentação vai estar no livro. Essa é a vantagem, né? Que as pessoas às vezes, por que você não escreve livro sozinho? Porque é muito melhor escrever com o Sandrão. Melhor. Nós dois. A gente produz muito mais, os dois juntos, do que se a gente estivesse sozinho. Agora eu tenho um amigo que é o ChatGPT, pelo amor de Deus. Agora é Sandrão, Salibão e ChatGPT. ChatGPT, eu tô pensando em colocar ele como autor. Chatão junto. Mas ele não escreve. Mas o que ele me ajuda com referência é brincadeira. Mas, tem que sempre checar a fonte, Salibão. Isso às vezes ele fala ele traz umas referências lá. É verdade. Tô ligado. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso negócio. Uma história importante do Drucker, que eu me recordo que você que me chamou a atenção nas nossas conversas mesmo. O Drucker foi o primeiro cara a entender que a gente vive na sociedade do conhecimento, né, Salibão? Primeirão. 1950. Primeirão. Os anos 50, Sandrão. Olha que coisa. Os anos 50, né? Os anos 50. E que o lifelong learning seria o que... a área que mais cresceria, né? Porque o ser humano ia viver mais e você ia ter diversas profissões na sua vida, né, Sandrão?
Olha que coisa, ele falou em 1950, também tá É brincando. quase 100 anos. E Salibão, e aí ele vem com essa tese da demografia, né? Que é um baita insight do Drucker, né? Que para acompanhar as tendências do consumidor, sobretudo as tendências emergentes, uma das fontes principais que ele sempre se utilizou foi entender a demografia. A demografia, o que está acontecendo em relação à faixa etária, movimentos socioeconômicos, deslocamentos. A partir da demografia é um indício do que será. E se você pensar bem, Salibão, a partir da demografia a gente pode entender algumas empresas que emergiram com força nessa nova economia, como Airbnb, como iFood. São todas derivadas de uma nova demografia, né? Negócios relacionados à saúde. Até a IVE, né, que é um negócio de carros voadores da Embraer. Tudo isso está relacionado ao quê? A movimentos demográficos. A gente olha pouco isso, né, Salibão? Pensando nas organizações como a gente conhece, a gente olha pouco. Investe pouco no entendimento desses movimentos demográficos, né, meu? É interessante, né, Sandrão? Porque a gente viaja o Brasil todo dando palestras, né? E eu diria, nós dois moramos aqui em São Paulo, e 95% das nossas palestras são fora de São Paulo. São fora de São Paulo. Então, o que isso fala? Que o que era força do interior indo para as capitais está virando o contrário. Já é uma realidade. Já existe uma força indo para o interior. Não há dúvida. Uma força. É só ver o crescimento de cidades como Sorriso, Sinop, Maringá, Cascavel. Vixe, Maria. É impressionante. É impressionante. A força está indo para lá. Não é à toa que nós estamos 90% do nosso tempo viajando, né? E é sempre muito bom ser recepcionado nessas cidades, porque as pessoas nos acolhem com carinho brutal, porque entendem que o que a gente está trazendo é relevante. E olha só, né, que você está trazendo isso, tá falando trabalhador. No final dos anos 40, começo dos 50, quando o Drucker fala da sociedade do conhecimento, ele fala outra coisa também. Ele fala do lifelong learning, do valor do trabalhador do conhecimento. O Danado falava isso lá nos anos 50, o knowledge worker. Quer dizer, se nós vivemos uma sociedade do conhecimento, cada vez mais o trabalhador vai ter que derivar para um trabalhador onde seu principal ativo é seu capital intelectual. Né? E aí vem o lifelong learning, daí vem todo o conteúdo. Se isso era relevante lá, imagine agora num ambiente de profundas e intensas transformações, velozes transformações. Aliás, quando eu tô falando isso, Salibão, eu tô lembrando que houve uma coletânea de livros que foram publicados pelo Drucker, pelo Exame, que você que fez a ponte com eles, não foi? Que tinha um livro, inclusive, que era só sobre o trabalhador do conhecimento, se eu não me engano. Né? Isso lá nos anos 2000, talvez? Pode ser, Sandrão, faz bastante né? tempo. Você que articulou essa jornada, né, da antiga revista Exame com Peter Drucker, né? Com certeza, né? O Drucker está presente em todas as grandes publicações. É incrível, porque ele faleceu em 2005, né, Sandrão? 2005. Há 18 anos atrás. Ainda a gente está falando do Drucker como se estivesse aqui hoje, né? Esse é o valor do legado, né? Até eu falei, eu fiz um artigo na despedida para ele, né? E eu falei, o Peter Drucker pode não estar fisicamente conosco agora, mas o seu conhecimento e suas palavras estarão conosco para sempre. E não deu outra, né, Sandrão? Que coisa, né? Pra gente finalizar aqui, você participou do... Vale a pena até a gente citar isso, né, Salibão? Você foi reconhecido recentemente como um dos maiores especialistas do Drucker do mundo, né? A revista Economist, né? Economist. Talvez a principal revista hoje de negócios, de economia do mundo. Eu recebi um e-mail, né, de um dos editores querendo me entrevistar, e eu, curiosamente, falei assim, por quê? E ele identificou que eu sou a única pessoa viva, né, que me deixa preocupado, né? Olha pelo lado bom da luneta, pô. Porque eu sou próximo, né? Não é. A única pessoa viva que mais teve proximidade com o Peter Drucker, né? Que foi uma coisa que até hoje eu me pergunto, né? Por que ele me deu tanta abertura? Essa é a pergunta que eu fico fazendo para mim mesmo até hoje, né? Porque você merece. E, aliás, pra gente finalizar agora de verdade, né? Só conta quando você contratou ele a primeira vez, o que ele te pediu como contrapartida e o que você aprendeu dele aí, né? Pois é, eu tinha 31 anos, né? E já tinha até desistido, né? De contratar. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 81. Já estava com 81 anos. Também vai ser desafiante viajar, né? E a Doris, a esposa dele, foram muito ligados a vida inteira. Tinha tido câncer, né? Quando ela tinha uns 70 e poucos anos, ele ficou lá não viajando mais. As pessoas iam lá para casa dele para ter consultoria. E eu escrevia, sempre fui muito persistente, né? E eu escrevia constantemente. Naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, você tinha que escrever. E eu tinha uma coletânea na HSM que eu deixei lá
com cartões do Peter Drucker dizendo muito obrigado. Ele já tinha um cartão para dizer não. Mas ele falava não de um jeito educado, Sandrão. Isso que era... Aí você via a diferença. Né? Enquanto uns nem respondiam, muitos professores arrogantes de algumas Medíocres. escolas, né? Não preciso falar aqui. Não fala. Aliás, a gente podia gravar um podcast só para Proibidão. descarregar. A gente podia fazer o Só pra proibidão do descarregar. Salibão, mas aí ninguém pode, aí não pode divulgar. Tem que ser só Proibidão para pouco, do você ouve. Mas ele mandava um cartão elegante, inclusive, né? E assinava, né? Eu tinha uma coletânea. Eu falei, cara, eu falei, Peter, já que eu não vou poder trazê-lo, posso conhecê-lo pessoalmente? Ele falou, pode, né? Aí eu, muito espertamente, eu pedi para que 10 palestrantes que já estiveram conosco aqui no Brasil, Philip Kotler, Tom A turma da Peters, pesada. Gifford né? Pinchot, John Kenneth Galbraith, né? Que é um cara que tinha a idade dele, né? Eu pedi para eles escreverem para o Peter Drucker dizendo por que ele deveria vir para HSM. Que louco. Aí ele foi me pegar lá num hotel em Claremont, aí eu vi como Claremont era pequena, Sandrão. Nossa, a hora que eu cheguei na cidade, eu falei, não é possível de ser tão pequeno, né? Era perto de tudo e longe de nada, Sandrão. Era um negócio impressionante. E ele foi me pegar no hotel, ele foi com um Toyota, né, bem antigo, que já me chamou a atenção. Ele já subiu, passou por cima do canteiro, né, para sair do estacionamento, né? Ele com 81 anos. Aí ele entrou na casa dele, que outra coisa que já me chamou a atenção foi a casa dele, muito simples, classe média total, e ele é um cara muito rico, né, muito rico. Não tinha, ele podia fazer consultoria ganhando milhares de dólares todos os dias, né? Era o cara mais demandado do mundo inteiro. E aí eu chego na casa dele, né? E a primeira coisa que eu faço é olhar o que o Peter Drucker lê, né? Eu falei, nossa, eu quero ver quais os livros de gestão que estão lá. Nenhum, Sandrão. Nenhum. Só livro de história e filosofia, Sandrão. Só livro de história e filosofia e Shakespeare, né? E numa mesinha tava o Economist, né? Acho que ele só precisava ler o Economist para saber tudo o que acontecia. Entendi. Por isso que ele era um pensador tão original, porque ele não se influenciava lendo outras coisas. Era Criava suas próprias era teses. tudo de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Criava suas próprias teses, né? Sentamos no escritório dele, ele falou, quando é o evento? Que evento, Peter? Ele falou, não me convidou? Cara, eu quase infartei, né? E aí eu dei um jeito de ligar para o Harry, o H da HSM, naquela época, eu falei, Harry, você não vai acreditar. Ele aceitou, eu vou marcar a data, eu vou sair daqui com a data, porque a gente não pode sair sem data daqui. Vai que ele muda de ideia, né? Marcamos a data sem ter auditório, porque a gente não sabia se estava vendo, mas era o seguinte, se não tivesse auditório, Sandro, eu fazia esse evento na Vida Paulista, Cara, colocava no estacionamento, velho. no estacionamento e lotaria de gente ao mesmo tempo, entendeu? Tem que fazer. Tem que No final do dia nós fizemos lá no... Cima. Nós fizemos lá no... Hebraica, né? Na Hebraica, a primeira, e o segundo lá no AMB. E aí, nessa conversa, ele falou, José, eu tenho 2 pedidos, né? Um pedido. Eu gostaria muito de visitar as ruínas jesuítas do Paraguai e as cataratas do Iguaçu. Você pode conseguir um guia para mim? Eu falei, Peter, eu fiquei imaginando. Imagina um guia e vai dar alguma coisa errada. Eu falei, Peter, será que poderia ser esse guia? Ele falou, José, eu não quero perder seu tempo, né? Não quero que você... Bom, Sandrão, eu fiquei 2 semanas com o Peter Drucker do meu lado, né? Salibão. Foi talvez o maior presente da minha vida. Conversei muito com ele gostava muito de falar. Ele via qualquer coisa, ele falava, né? Eu só ouvia, né? Não falava nada, só ficava ouvindo. E aí nasceu uma improvável amizade entre um jovem empreendedor brasileiro e o maior pensador da história da gestão, né? Que nos levou aqui até agora, né, Sandrão? Até agora, nada é por acaso. Mas eu acho que depois que eu conheci o Drucker, também o Kotler, né, Sandrão? E o Kotler com 92 incrível, anos ainda, cara, indo para 93, incrível. escrevendo 2 livros por ano, né? A gente percebe a própria nossa missão, né, Sandrão? A gente faz isso com paixão, Tem que deixar esse com legado. amor muito grande, porque quando eu estava com eles, o Peter Drucker não perguntava se eu tinha comprado um sítio, uma fazenda, um apartamento. Carro, um Ele avião. só queria saber de como o meu trabalho estava ajudando as Influenciava pessoas. Era só isso. E o Philip Kotler a mesma coisa. Não estão querendo saber de nenhum bem, de nada, né? E então... E essa é a missão deles, né? Se você e essa é a pensar nossa bem, missão, cara, é a né, nossa. Sandrão? Ixi. Imagina se a gente pensa diferente, né, Sandrão? E Né? olha que referências que nós temos É. para trabalhar isso. Pois é, tenho 2 aí que ficam de olho na gente, né, Sandrão? O tempo todo. É. Cara, espetacular, Salibão. Muito bom. Incrível, né? Tinha que agradecer o GA, como é que você comenta?
O Jars Viewers. A Viewers, que fez a sugestão para esse nosso programa, que foi incrível. O né? Jacasters. Jacasters. Dá pra gente fazer mais, Peter Drucker. Pô, dá pra Aliás, fazer. coloca aí seu comentário. O que você quer ouvir? Por exemplo, a gente pode fazer um programa música. sobre... Não, música não. A gente pode fazer um programa sobre Theodore Levitt. A gente pode fazer um programa sobre Kotler. O Jack Welch. Pode fazer um programa sobre Jack Welch. Se o outro século. Não é? Sobre o que você quiser. Claro que se você fizer uma sugestão, Anitta não dá. Os maiores Anitta- pensadores da gestão. Anitta a gente não Vai consegue. cantar. Não, Anitta a gente não consegue. Mas manda aí, que se a gente conseguir, a gente faz. Tem a Anitta Roddick. Né? Anitta Roddick, É. que vendeu o Body Shop Body agora, Shop, né? A Avon, Ela já a faleceu, Natura né? faleceu. Incrível figura, hein? É. Trouxe ela pra Isso é o que eu falei. Quando você trouxe ela na Expo, eu fiquei com ela foi uma a hora. primeira incrível pessoa figura, a colocar incrível sustentabilidade dentro do no negócio. É. E ganhar dinheiro com isso. Isso sim. Bom, ó, quem sabe? Manda aí no comentário o que você quer ouvir, o que você quer participar conosco, que a gente faz isso com o maior gosto. Mas antes de finalizar, desafio, hein, Salibão? Que livro você sugere depois de tudo isso com o Peter Drucker? Não pode ser livro do Drucker. Eu gosto desse livro aqui, que está em português, inclusive, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de ler inglês, eu fiz todos os meus estudos nos Estados Unidos. Os primeiros 90 dias do Michael Watkins, ele é um cara que estudou transição de carreira a vida inteira, veio para os eventos da HSM também, fenomenal. E esse aqui é uma bíblia, porque todos nós nos colocamos, né, as pessoas que querem ir para frente, sempre se colocam numa situação diferente, uma posição diferente, numa empresa diferente. E principalmente quando você toma uma posição de liderança, a questão é o que você fizer nos primeiros 90 dias vai decidir o rumo da tua carreira. Top demais. E aqui tá tudo aqui. Ele tem os primeiros 90 dias da agenda do líder. É isso aí. 1 a 1. Vale a pena, pessoal. Vale Tá a publicado pena. em português. Belíssima obra. Os primeiros 90 dias, acho que em português, né? Primeiro 90. Belíssima Michael obra. Watkins. Michael Watkins. Ele vai deixar aqui o nome pra vocês todos. Beleza? Bom, hein? Delícia esse papo, hein, Salibão? Muito bom. Maravilhoso. Fica cada vez melhor. Cada vez melhor. Ó só, segue a gente aí, aqui no YouTube, no Imersão, Spotify. né, Pera aí, deixa eu pedir antes pra seguir. Segue a gente no YouTube, no Spotify. Avisa pros amigos, né, Salibão? Pô, esse episódio Você do sabe, Drucker... Sandrão, que eu tenho já Fala, vários Salibão. lugares pelo Brasil que o nosso podcast já está virando tema de discussão de aula Tem que virar. das empresas. Sim, grupo de Cumbuca. Grupos de Cumbuca. Grupo de Cumbuca. Porque isso são aí. temáticos, né? Exato, e curtos, Pois é. né? Você pode complementar isso com um livro, enfim. Ó, que legal, né? E aí, então nos siga para você receber em primeira mão quando tiver no ar o nosso projeto. E, como o Salibão falou, a gente não pode deixar, né, Salibão, de dar um recado para você. 2024 nós temos uma agenda de eventos, nossa plataforma GA, né? Começando final de fevereiro com a imersão Gestão do Amanhã na Prática. É o nosso produto carro-chefe, porque assim, onde a gente trabalha, todos os nossos conteúdos, a gente pega o quarteto da gestão exponencial e vai de cabo a rabo. Então começa lá com inovação do Gestão do Amanhã, cultura com o novo Código da Cultura, estratégia do Estratégia Adaptativa e liderança. Inclusive, Salibão, me perguntaram, mas eu já participei da imersão. Pode participar de novo. É conteúdo inédito. Pô, Tá sempre já é conteúdo conteúdo novo. toda hora, o mundo está mudando rápido. Então tem framework de execução de estratégia. No de estratégia a gente vai trabalhar muito modelo de negócios. Vamos falar do Motor 1, 2, que é nosso próximo livro. Cultura, tem um framework de cultura, né? Liderança, liderança a gente está trabalhando toda hora temas novos, né, Salibão? Toda hora temas novos, que alguns deles a gente inclusive falou aqui no nosso GA Podcast. Final de fevereiro, além disso tem a mentoria conosco. Sim. E mais uma coisa, o E pessoal... aulas complementares, Aulas né? complementares, depois online, Online, aulas complementares, mentoria. E a turma, você sabe que semana passada, eu tô gravando isso, semana passada um dos participantes me mandou uma mensagem que ele ia fazer uma abordagem, ele assumiu uma posição de head, que o pessoal que faz a nossa imersão tudo é Todo promovido. mundo vai passando. Eu não conheci ninguém que passou pela Ele gente. assumiu uma que foi pra posição de head e ele tinha que fazer uma abordagem pro pessoal da matriz e me pediu, mandou o pitch, falou, o que você acha desse pitch? Legal, né? Então, o pessoal que participa da imersão, a gente tá junto. A gente contribui, tem nosso WhatsApp pra gente interagir. Quer participar? Tá aqui, ó. Fora na os descrição. encontros mensais, né? Encontros mensais, lifelong Forever. learning, forever. Até o nosso último suspiro. Todo mês tem um GA Talk legal. Então, quer participar? Tá aqui, ó. Vamos deixar na descrição o link. Você, sua empresa, traz seu sócio, divulga pro seu RH. Vale muito a pena. 2 dias presenciais em São Paulo, final de fevereiro, imperdível. Boa, Salibão. Joyce Sandrão. Mais um episódio massa, hein? Bacana. Da hora. Show. Valeu. Acompanha a gente aí. Até a próxima. Abraço.